Agora são 8h23. Vamos continuar falando sobre as matérias do Intercept Brasil que denunciaram essas ligações, segundo muitos especialistas, né, que a gente está ouvindo, criminosas entre o ministro Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, e os procuradores da Lava Jato. Agora, a gente vai conversar com a Valdete Souto Severo, que é presidenta da Associação de Juízes para a Democracia. Olá, Valdete, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, a Valdete está falando aqui por Skype, quem está acompanhando pelo YouTube, né, da Rádio Brasil Atual, pela TVT, está vendo também a Valdete. Valdete, vamos falar sobre a posição, né, da Associação de Juízes para a Democracia, inclusive juntamente com a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, que emitiram aí uma nota exigindo a soltura imediata do ex-presidente Lula diante dessas denúncias do Intercept, Valdete. Exatamente. É que assim, o que nós tivemos? Acesso a informações que não foram negadas, né? Inclusive, ontem teve um vídeo do procurador Deltan Dallagnol e ele não chega a negar nada do conteúdo daquelas conversas, pelo contrário, ele diz que é normal que as partes falem com os juízes, mas o que a gente viu na reportagem do Intercept é que as falas indicavam aconselhamento, havia, na verdade, um ajuste entre acusação e órgão julgador, e isso, juridicamente, determina a inexistência válida de todos os processos deflagrados pela Operação Lava Jato. E é por isso que a AJD, a Associação Juízes para a Democracia, emitiu no mesmo dia uma nota exigindo tanto o afastamento imediato do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a apuração por meio administrativo dos procuradores que com ele trocaram aquele tipo de mensagem, quanto a soltura imediata do ex-presidente Lula e de todos os presos que assim estão em função de processos da Operação Lava Jato. Quer dizer, vocês estão pedindo a extinção dos processos da Lava Jato? Não é nem a extinção, é a declaração de inexistência, que é muito mais até do que a nulidade. Sim. Porque, juridicamente, um processo que é feito por um juiz que não é imparcial e que tem um ajuste com alguma das partes para que o processo seja conduzido desse ou daquele modo, para que determinada prova seja produzida ou não, é um processo que juridicamente não existe. Perfeito. Glauco Faria aqui participando da conversa, Valdete. Bom dia, Valdete. Bom dia, bom dia. A gente tem esse caso que é muito grave, embora alguns veículos da mídia tradicional tentem até minimizar, mas o sistema de justiça até agora aceitou, em boa medida, todos os abusos e os equívocos, digamos assim, no mínimo, né, praticados pela Operação Lava Jato. Você acredita que agora a gente tem um ponto de inflexão, ou seja, esse mesmo sistema de justiça que aceitou quase tudo, agora pode, por exemplo, decretar a nulidade do processo do triplex em relação ao ex-presidente Lula? Nós esperamos que isso aconteça, porque essa é a única via para retomar uma certa normalidade democrática no nosso país. Nós estamos vivendo um período de exceção que começa lá em 2013, mas que se aguça muito em 2016, com um verdadeiro golpe parlamentar que afasta a presidenta Dilma do governo, sem que haja um crime de responsabilidade, e que se agrava mais ainda com a prisão, não só do ex-presidente Lula, mas a prisão do ex-presidente Lula é muito simbólica, porque afeta inclusive o pleito eleitoral de 2018. É possível, inclusive, dizer que a própria eleição de 2018 está comprometida pelo que ontem foi veiculado da Intercept Brasil, porque se houve realmente a prisão de um ex-presidente, que era a principal pessoa indicada como vitoriosa caso concorresse ao pleito eleitoral, e se este processo foi eivado de vícios insanáveis, como fica claro pela troca de conversas ontem divulgada, não há dúvida nenhuma de que é necessária uma inflexão. Se vai haver inflexão ou não é que nós vamos ver nos próximos dias, mas um país minimamente decente não tolera esse tipo de união espúria entre acusação e órgão julgador. Exato. A gente está falando sobre, você acabou de falar, né, sobre as eleições que foram comprometidas por conta dessa manipulação total na área jurídica e midiática. Acabamos de conversar aqui com o Patrick Mariano, que fez um artigo juntamente com o Márcio Sotelo Felipe e Jane Ambrosio Alvarez, que eles falam realmente exatamente o que você está falando, só que eles pedem, inclusive, eleições gerais. Eles já falam em eleições gerais neste momento. Pode ser até no meio dessa confusão toda, falar em eleições gerais, mas é disso que se trata? É possível isso juridicamente?
É que a gente tem que pensar o seguinte: se nós tivemos ano passado um pleito eleitoral que foi comprometido pela impossibilidade de que um candidato concorresse e agora se revela que os processos que levaram esse candidato a ser retirado do pleito eleitoral são sequer juridicamente existentes, me parece que sim. Não há dúvida de que nós temos que questionar, inclusive, o resultado da eleição e talvez as eleições gerais fossem uma saída, como disse antes, para a retomada de uma realidade minimamente democrática no país. Porque o que a gente está vendo é muito grave. As acusações que aparecem ontem nessa reportagem, e o da Intercept ainda diz que tem mais documentos para revelar, são de uma gravidade extrema. Mesmo que os envolvidos tenham tentado minimizar e que, como tu bem disseste, uma parte da mídia tenha tentado dizer que se tratam de ligações, de escutas ou de interceptações de mensagens que não foram autorizadas, o conteúdo das mensagens, isso que é importante que o ouvinte tenha bem presente, né, que o nosso telespectador escute, o conteúdo das mensagens não foi negado, nem pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, nem pelo procurador Deltan Dallagnol. Então, assim, e o conteúdo revela que houve, sim, aconselhamento de um ao outro e troca de mensagens que demonstram que havia interesse no resultado do processo. Isso é que é o grave. Realmente não há problema nenhum que juízes conversem com as partes. É evidente que não há problema nenhum. Mas o problema é quando o juiz se interessa, inclusive, e intervém, inclusive, na produção da prova, porque tem interesse que o resultado do processo seja esse e não aquele. E neste caso do ex-presidente Lula, eu repito, isso serve para todos os presos que foram processados em razão da Operação Lava Jato, mas no caso do ex-presidente Lula, a gravidade maior é que isso resultou numa interferência evidente no processo eleitoral que nós tivemos em 2018. Agora, Valdete, você viu que hoje, né, um pedido de nulidade, né, do processo que condenou o ex-presidente Lula foi incluído pelo ministro Edson Fachin na pauta, né, justamente desta terça-feira, de julgamento da segunda turma do STF. Bom, existe uma grande expectativa em relação a essa decisão, né, desse pedido de nulidade e também habeas corpus. Qual é a expectativa que você tem e como você imagina que o STF deve conduzir essa questão daqui para frente? Depois de tudo isso, do Intercept denunciar toda essa ligação entre o Moro e os procuradores. A Associação Juízes para a Democracia tem a certeza e a convicção de que os ministros do STF estão atentos ao que está acontecendo no país e que vão ter vão dar a essa situação a gravidade que ela merece. O STF é o único órgão do país que tem condições agora de fazer com que todo esse erro seja corrigido e o curso das coisas no Brasil seja retomado com um mínimo de normalidade. Então, como tu disseste, há muita expectativa, inclusive dos juízes e juízas que fazem parte dessa associação que eu estou aqui representando, com essa decisão, em relação a essa decisão do STF, porque nós temos denúncias que não podem, evidentemente, ser ignoradas nesse momento histórico que o Brasil está vivendo. Perfeito. Bom, tá todo mundo na expectativa, né? Advogados, juízes, OAB, todos aqui, né? Inclusive a sociedade brasileira como um todo, né, Glauco? Isso. E, Valdete, uma defesa muito firme que tem sido feita aí pelos procuradores, pelo ministro também Sérgio Moro, é que esse conteúdo, né, das conversas pode ter sido obtido de forma ilícita. Mas nesse caso, ainda que não sirva como processo disciplinar, embora já esteja correndo processo disciplinar, por exemplo, contra Deltan Dallagnol, ou para punição, esse conteúdo pode servir sim para beneficiar eventualmente pessoas que foram prejudicadas, como o ex-presidente Lula e outros réus da Operação Lava Jato. Pois é, Glauco, eu acho que aqui a gente tem que lembrar, porque não faz tanto tempo assim, né, que durante o processo que culminou na condenação do ex-presidente Lula, e enquanto a presidenta Dilma ainda estava no poder, houve vazamento de áudios entre Lula e Dilma, que foram feitos inclusive pelo juiz Sérgio Moro, e que na época ele mesmo disse que mesmo que o vazamento ou a própria escuta não fosse legal, porque afinal de contas ele estava fazendo escuta na presidenta da República, o conteúdo das falas não podia ser ignorado, tinha que ser considerado. Eu espero que a mesma lógica valha agora, né? Independente do fato de as conversas terem sido obtidas por meio lícito ou não, o que nós não podemos ignorar é o fato de que o conteúdo dessas conversas, que é de extrema gravidade, não foi negado por seus autores e revela uma união da acusação com o órgão julgador que eiva de nulidade e que torna inexistente os processos que culminaram
na prisão do ex-presidente Lula. Então, assim, o que me parece que está muito claro? Que nós temos elementos suficientes para dizer, e é isso que a JD disse na nota que emitiu no dia 9, que a prisão do presidente Lula, do ex-presidente Lula, é uma prisão política que foi motivada pela tentativa de evitar que ele, e que acabou tendo sucesso, né, de evitar que ele pudesse ganhar o pleito eleitoral. Não sabemos se ele ganharia ou não entramos no mérito do sucesso ou não que teria o pleito eleitoral, mas o fato é que se trata de uma prisão política porque uma pessoa que poderia concorrer legitimamente ao cargo de presidente da República foi simplesmente alijado do convívio social, não apenas da possibilidade de concorrer, por um processo que agora nós estamos vendo que tem vícios insanáveis. Então, acho que a discussão sobre a regularidade ou não da obtenção dessas conversas não pode obscurecer a gravidade desse fato. Inclusive, Valdete, a gente sempre lembra isso aqui no Jornal Brasil Atual, quando foi vazada a conversa entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, à época o ex-presidente Lula foi impedido de assumir o ministério por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, e um dos fundamentos era justamente essa conversa. Ou seja, algo que foi ali feito de forma ilegal serviu para fundamentar uma decisão que, na verdade, mudou o rumo da política recente no Brasil. Exato, exatamente. Eu espero que agora não seja diferente a posição acerca desse tipo de prova, porque a gravidade dos fatos simplesmente não permite que nós ignoremos o que aconteceu nesses processos. Agora, Valdete, você estava falando, né, não entrando, né, na questão se o Lula seria ou não, se ele ganharia ou não. O fato é que ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, né? Ele estava em primeiro lugar, depois passou a bola pro Haddad, e o Haddad também foi prejudicado, e tem conteúdos, né, dessas conversas para prejudicar o Haddad, né? Não é isso? Esse é o problema, né? Agora a gente está, digamos assim, descortinando algo que muitas entidades e associações há muito tempo vinham denunciando, que é a seletividade da Operação Lava Jato e esse objetivo espúrio de evitar uma concorrência legítima e leal no pleito eleitoral. Isso é gravíssimo. Bom, agora realmente todas as atenções voltadas hoje para o STF, né, Valdete? Vamos aguardar, né? E a gente tem que lembrar que o mundo inteiro está de olho em nós, né? Todos os jornais importantes do mundo estão noticiando essas informações que foram ontem divulgadas pelo The Intercept e estão também atentos ao que vai acontecer agora, se nós vamos ou não vamos honrar o que diz a nossa Constituição. Perfeito, muito bem, Valdete. A gente agradece aqui a sua participação. Um forte abraço para você e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Valdete Souto Severo, ela que é presidenta da Associação Juízes para a Democracia, JD.